Então, começando lá, nós vamos falar então do processo, que é o processo de revalidação, né, do título de laurea, começando com a laurea de medicina, né, aqui na Itália, e que é um processo que acredito que todos aí estão em diferentes fases desse processo. Então, nós vamos começar com a Jéssica falando para a gente da questão de documentação, tá? Desde o início, como se hoje eu decidi que eu vou revalidar e como é que eu sei quais são os próximos passos, tá bom? Jéssica, pode seguir aí. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês, que a gente vai acessar os documentos, só porque é uma questão mais, um pouco burocrática, digamos assim, tá? Então, eu vou compartilhar. Espera que eu vou só destacar aqui. Bom, o site do Ministério da Saúde, vocês têm que entrar nesse site. Então, já vamos entrar aqui. Reconhecimento de título. Então, o médico quirúrgico aqui é o médico que vai ser habilitado, vai ser a Laura habilitante com exercício para a profissão. Vocês vão ter que apresentar a demanda, que seria o pedido, que seria o modelo D1, e aplicar a marca da bolo. Você vai ter tudo isso no site. Vou depois disponibilizar o link. Os documentos do alegado vocês também vão ter que preencher justamente. Desculpa, vocês vão ter que pedir todos esses documentos com a ajuda do tradutor juramentado. Vocês vão ter uma lista de tradutores juramentados oficiais, está no site da Junta Comercial. É obrigatório ou apostilar os documentos, ok? O único documento que vocês não vão precisar apostilar é a declaração de valor em loco, que seria o documento que, na verdade, vai dizer que o seu diploma, para reconhecer o diploma na Itália, é um documento do consulado, certo? Então, a, o consulado italiano, então, esse é o único documento original que vocês têm que entregar. Eu aconselho a todos os colegas sempre a fazer cópias autenticadas e não entregar os documentos originais, porque depois vocês podem precisar, e a questão de pedir os documentos de volta, depois vai ser falado, que aí é um processo um pouco mais demorado, tá? Não tem um tempo, mas pode ser mais demorado e vocês precisarem, não conseguirem entregar a tempo os documentos para sucessivas especializações ou algo do gênero. Então, o seu diploma e especialização, se são dois estados diferentes, você vai ter que fazer a declaração de valor em dois consulados diferentes, ok? Fotocópia é sempre preto e branco. O ideal, eu sempre falo para as pessoas que vocês têm que, experiência pessoal, tá? Que no meu consulado era um pouco mais complicado, então tinha que ligar, tinha que ser muito paciente, ligar de volta e também mandar e-mail. Então, assim, você tem que estar bem presentes ou pagar alguém que faça esse tipo de trabalho, porque é um trabalho um pouco complexo, né? E tem que ter muita paciência. Então, assim, os documentos para produzir, então vocês entrem no site, no link depois que eu vou disponibilizar, e vai estar tudo escrito lá, esses documentos, certo? Então, assim, aconselho a fazer um xerox de todos esses documentos, além dos documentos que vocês já vão deixar prontos com a tradução, com a apostila e tudo. Desses documentos, façam um xerox. E para vocês, pessoalmente, é melhor escanerizar e ter uma cópia com vocês, tá? Porque pode ser que precise depois para fazer especialidades, médico de família, ou daqui a pouco até para trabalhar com decretos que depois vai ser falado isso. Por enquanto, em 2024, até agora, existe o que a gente está falando nesse momento, tá? Isso pode ser passível a algumas coisas de mudanças. Então, para as pessoas estarem atualizadas sempre a respeito das informações, tá? Sempre conferir no site e qualquer dúvida também retirar pessoalmente ou por e-mail com o pessoal do Ministério. Então, assim, quando fizer todos os documentos, o ideal é fazer a declaração do valor em loco, tanto de diploma, mestrado, doutorado, toda a sua documentação da sua vida, porque isso vai ser importante lá na frente. Então, além disso, depois a a Maria Fernanda vai falar justamente da residência, não vou entrar no ponto dela. Os certificados também, quanto mais completo possível da questão de trabalho, é importante vocês falarem basicamente de toda a vida de vocês profissional. É muito importante e eles pedem. Se vocês não fizerem isso, eles vão ligar para vocês perguntando o que vocês fizeram nesse meio tempo, ok? Quem nunca trabalhou vai ter que fazer uma declaração que nunca trabalhou.
Além disso, a questão vocês têm no Brasil, vocês podem enviar por DHL os documentos, ou na Itália por posta acomodada ou com senha à mão, tá? O que seria entregar os documentos à mão ali. Você vai entregar a domanda, eles vão fazer um timbro à mão para vocês, tá? E por e-mail, eu não enviei por e-mail, então eu acredito que eles mandem a conformação para vocês por e-mail com a PEC, que a PEC deles é uma posta certificada, então tem uma certificação, é mais importante que só um e-mail, ok? Além disso, assim, o tempo no site, no momento, é 4 meses no site, mas até então, em 2023, o tempo era de uma média de 1 ano. Quanto custa essa prática? No momento, é 16 euro. Vocês têm que comprar essa marca da bolo no Tabacaio, tem que ser em dinheiro, não aceito cartão. Além disso, o pagamento online é justamente, eu não fiz o pagamento online, eu acredito e eu olhei no site, seria só para quem mora na Itália. Essa informação tem que ser verificada também, se alguém conseguir fazer esse pagamento que fora no Brasil, se puder dizer no grupo, ajuda bastante. Eu acredito que seja só aqui na Itália. E o selo, eu acredito que seja que só tenha para comprar aqui. Eu nunca vi no Brasil para comprar, ou se alguém vem aqui, vai viajar e leva para vocês, ou como vocês preferirem fazer, ok? Isso é uma logística de vocês. Então, o que vem com esse documento que vocês fizeram, toda essa prática, vai chegar a uma conclusão, vai chegar uma carta para vocês, uma carta em casa, pelo menos assim chegou para mim essa carta. E o que que significa essa carta? Ela reconhece a qualidade profissional de vocês. Então, vocês não são habilitados para trabalhar, mas vocês simplesmente podem, podem fazer a prova. Vocês, então, a partir disso, vocês têm a prova e nesse documento vai ter o número de matérias. Esse número de matérias, vocês têm que olhar bem direitinho, ler e ter um nível de italiano bom, ou se nesse momento, se no meio tempo vocês não tiverem um nível de italiano, perguntar para alguém que tenha para ajudar vocês. Obviamente, depois para prova oral, vocês vão precisar de um italiano pelo menos B2, tá? O ideal, tá? O ideal. Obviamente, não tem uma certificação linguística para fazer esse exame, né? Vocês podem fazer sem uma certificação linguística, mas depois, para a especialização, vocês vão precisar do nível C1. Vocês entrem no site, dentro do site depois eu disponibilizo os links aqui para vocês, e vai ter esse site, vocês vão ter que estar controlando quando vai sair a prova. Então, além disso, justamente tem a Dani, vou deixar agora para a Dani falar justamente a questão das provas. Dani, pode falar. Já foi. Beleza. Bom, vamos lá, gente. Então é o seguinte: então a gente recebeu a famosa carta, onde vai ter uma convocação para a gente fazer a prova. Nessa mesma carta, leem com bastante atenção, porque aqueles que conseguiram mandar toda a documentação, seja da Láurea, seja da especialização, podem ser que tenham o benefício de não precisar fazer alguma matéria, seja clínica médica, seja cirurgia, dependendo da sua especialidade. Então, isso é importante mandar tudo da Laura e tudo da especialização para conseguir, em vez de fazer as 5 matérias, que é clínica, cirurgia, pediatria, ginecologia, obstetrícia, medicina legal, pode ser que seja abolida uma dessas, a depender do teu histórico de vida profissional, tá? E aí você recebe essa carta, você lê com atenção e quando você chegar na prova, são os 5 ou 4 ou 3 envelopes que você vai fazer. Essa prova, ela tem uma data marcada que vocês vão receber direitinho esse aviso no site do Ministério e vai estar lá marcado tanto a prova teórica quanto a prova oral, que só vai fazer oral quem passou na teórica, obviamente, né? E aí a gente vai falar um pouquinho dessa prova teórica. Essa prova teórica é uma prova que, assim, ela tem um horário descrito lá para começar às 8h30. Ela nunca começa às 8h30, tá? Ela começa mais ou menos umas 10 da manhã. Então, a primeira coisa muito importante que a gente tem que ter quando a gente pensar em como validar é entender que o nosso tempo é diferente deles. E aí a gente vai começar a trabalhar uma coisa que chama-se paciência e a outra que é trabalhar a ansiedade. Isso é muito. Eu fiz 3 provas. Eu passei na terceira.
tá? E isso é um treinamento mesmo. Então, não basta estar só com o conteúdo preparado, você tem que estar psicologicamente preparado, espiritualmente preparado, fisicamente preparado e com conteúdo preparado. Se uma dessas 3, 4 coisas não estiverem bem, vai ser difícil, né? Então, chegar na prova às 8h30 não significa fazer a prova às 8h30. Significa que você vai chegar, você vai esperar numa fila do lado de fora lá do prédio, do Hospital de Santo André, depois você vai entrar pelo seu nome e você vai sentar, você vai esperar todo mundo sentar, você vai esperar o pessoal lá da frente conversar, eles se reorganizarem, e daí você vai ficar lá. Então, não coma todos os seus chocolates, deixa um pouquinho para depois, bebe a água, respira, reza, e ficar calmo para começar. Essa prova é dada para você, os seus envelopes, pelo nome, vão te chamar lá na frente, você vai pegar um envelopão, e nesse envelopão vai ter o número de matérias, cada matéria é um envelope dentro do envelopão. Então, se você vai fazer 5 matérias, você tem 5 envelopes pequenos dentro do envelopão, tá? Atenção com os envelopes. Por quê? Porque cada envelope tem a sua prova e o gabarito, e você não pode trocar e misturar. Embaixo da sua carteira tem uma prateleira. A hora que você pegou um envelope, você vai pegar a prova, você vai fazer aquela prova. Não dá tempo de fazer na prova e repassar depois. Não dá. Então, você já vai repassando. Põe uma bolinha na que você tem dúvida. E vai repassando, e vai repassando, e vai fazendo. Põe a bolinha, conta o tempo. Importantíssimo. Leve seu relógio. A sala não tem relógio. Tá? Mas eles põem lá o tempo que você vai fazer da sua prova. E o tempo é o mesmo. Se você vai fazer 3 matérias, 4 matérias, 5 matérias, o teu tempo é o mesmo, porque ele vai ser reduzido por matéria. É o tempo por matéria. Não é que quem vai fazer 3 matérias vai ter o mesmo tempo de quem vai fazer 5. Não. E aí, quando chega a hora de quem fez 3 matérias e deu tempo, eles vão começar a gritar para você, embora, da prova. Então, não adianta querer repassar depois, não deixam, não adianta. Então, eu estou falando isso, gente, é porque eu não quero dar surpresa para vocês, eu quero que vocês vão realmente preparados, psicologicamente preparados. Então, se organizem com as provas, se organizem com os envelopes, usem a prateleira para fazer uma prova, terminou a prova, põe no envelope, guarda, pega outro envelope, põe lá, faz, terminou, guarda e põe e vai fazendo desta forma, de forma organizada. Vai olhando na lousa, vê lá o tempo de quem entrega a terceira matéria, e você vai se policiando com o seu relógio, tá? Então, é uma questão de organização também, isso é super importante, super importante. Então, caneta preta na prova, tá? Então tem que levar caneta preta, não pode esquecer, tá? E, e essa prova, acabou a prova, você vai embora e acabou, e aí você vai para casa, né? A outra prova é daqui uma semana, mas o resultado costumava ser no dia seguinte. Só que esse mês de março eles deram 2 dias depois o resultado. A gente ficou 2 dias cozinhando ali para saber se tinha passado ou não, tá? E qual que é o conselho que eu dou? Então, a gente falou da prova assim, o que são, eu já falei para vocês. Outra coisa, cada matéria são 30 questões, e de 30 questões a gente tem que acertar no mínimo 18, de todas as matérias, tá? Organização, eu já falei para vocês um pouco da organização durante a prova. Se a gente for falar de estudo, o site do Ministério tem lá todo o roteiro de estudo por cada matéria, coisa pra caramba, né? E a gente tem cursos aí, o pessoal vendendo um monte de coisa por aí e tudo mais. A gente não vai falar aqui, não vai se falar em nomes, tá? Mas a gente tem bastante coisa que a gente vai colocando no grupo, e muita gente já colocou no grupo, e que a gente pode ir ajudando vocês aí para ter esse material, tá? Medicina legal, eu sempre falo, todo mundo morre de medo de medicina legal, é a matéria mais fácil porque ela é decorativa e tem muito resumão, e é estudar aquilo e decorar, tá? E aí a gente voltou, então, voltando lá para trás um pouquinho que eu falei, a gente foi lá, esperou o resultado, teve o resultado, sugestão, quem puder ficar esse período da prova teórica para a prova oral, é importante, porque esse período é um período que assim, a estratégia que eu tive, Jéssica teve também, foi a gente se fechar para estudar. São 5 dias, mas não dá para estudar assim. São 5 dias que se você já estudou, e aí é a história, se você estudar para a prova
de teste, mas você já tem que começar a estudar pensando na prova oral. Eu preciso saber do conteúdo, eu preciso saber falar, eu preciso ter uma noção do todo, e eu não vou fazer só milhões de testes. Quando você chega com um resumo bem preparado nesses 5 dias, você vai ter que dar uma lida e vai ter que fazer uma concentração nesses 5 dias, trabalhar isso para a prova oral, tá? A prova oral, como todo mundo sabe, sabendo o resultado que passou para a prova oral é uma prova também que são todas as matérias no mesmo dia, né? Com uma bancada que vai chamar cada um lá na frente, e essa pessoa vai se levantar, vai se direcionar para a bancada que está lá na frente, e vai ser feito perguntas daquela determinada matéria, mais ou menos de 2 a 3 perguntas. Às vezes eles puxam uma pergunta da outra pergunta e da outra pergunta, e aí o importante é saber o argumento, saber semiologia, saber examinar o paciente. Pensar que, por exemplo, cirurgia geral só vai te falar de cirurgia. A gente teve a prova viva, que não foi bem assim. A Jéssica estava lá e viu a professora de cirurgia geral, ela perguntou de exame físico do paciente, ela perguntou de frêmito. Tá? Então, a gente tem que ter mesmo esse domínio de exame do paciente, de ver o paciente, de falar o que você está vendo, é importante. Bom, e aí a gente não vai falar muito da bancada, mas a gente vai falar que tem pessoas e pessoas naquela bancada. Então, um outro preparo psicológico diferente é para a prova oral. E na prova oral, a gente vai encontrar de tudo, vai encontrar professores tranquilos, vai encontrar professores que não são tão tranquilos, e o importante é a gente trabalhar isso na gente. Então, muitas vezes você vai ter que fingir que você é um aluno, você vai ter que achar muito interessante aquilo que o professor está te falando e fazer cara de que, nossa, você está falando lá com o seu preceptor da residência, né? Outras vezes, a ideia é você falar, expor aquilo que você sabe mesmo, o teu conhecimento, e aproveitar que o professor perceba que você sabe da matéria, que você tem base no que você está falando, tá? Algumas vezes ele pode perguntar para você assim, medicina legal pode perguntar, como perguntou para mim, o que você quer falar? Me fala um tema que você quer falar. Então, é importante a gente ter alguns 5 temas de cada matéria bem decoradinhos na ponta da língua, porque se perguntar o que você quer falar, você já sabe o que você vai falar e você vai transcorrer naquele assunto normalmente, tá? Então, isso é bem importante você ter também, tá? E um conselho, não olhem a nota de vocês. Por quê? Porque você tem uma folha na frente que vai rodando de professor para professor e eles vão te dando a nota, e a mesma coisa em 30, tá? 18 de 30, tá? E às vezes você olhou a nota e achou que a sua tirou 15 e achou que foi mal, e você já começa a desanimar e começa a rodar nos outros, e às vezes aquele 15 não é seu. Então, cuidado com essa história de querer olhar a nota. Sabe, se concentra, foca, reza, sabe, faz a sua prova, procura respirar, se acalmar dentro de todo o contexto, porque é um anfiteatro que você está respondendo, está todo mundo vendo você fazer a prova atrás de você, mas assim, esquece e procura fazer a tua prova, tá? Procura focar ali, procura tentar ali se acalmar, porque é uma pressão. E daí você acabou, você vai embora e aquela galera está fazendo a prova ainda, e você vai lá para fora e você vai esperar todo mundo terminar a prova. Então, mais um dia de paciência para começar, paciência para esperar a devolutiva. Lá fora, você esperando a devolutiva, quando todo mundo acabar, chamam um por um e te falam se você é idôneo ou não idôneo. E não idôneo, por que que você não passou e não passou em quê, tá? E aí você passou e você vai embora daquele lugar, dando graças a Deus que você passou, e você vai esperar o famoso decreto. Esse decreto está chegando em torno de 15 dias pelo correio e às vezes também por e-mail, para quem solicita, ele chega por e-mail também, ou 15 dias no correio. Está chegando muito rápido, já foi muito mais demorado isso, tá? E a partir do decreto, você já pode se inscrever no ALBO como médico quirúrgico. E aí você vai seguir outros caminhos, que a gente vai agora, depois dissertar os outros caminhos, tá? Então, assim, é possível? É possível. É difícil? É difícil. Precisa estudar? Precisa. Basta estudar? Não, não basta. Basta trabalhar o psicológico, basta trabalhar muito o espiritual também. Basta a gente focar e, como diz aqui na Itália, não molare. Não molare. Persistir, tá? Quem já fez a prova e foi reprovado sabe como é difícil, não é fácil. Eu já fui reprovada por 2 vezes. Numa primeira vez eu nem conto, porque foi uma experiência, mas a segunda vez eu conto sim, porque eu estudei muito.
e na terceira vez eu consegui. E o nosso objetivo aqui, enquanto colegas, que nós somos também colegas, todos somos, é querer que todos vocês passem, porque eu acho que a vitória é para todos, né? A gente já sofreu tanto aqui em todo o curso de medicina que a gente já fez, e nas residências na vida, e a gente sabe que o Brasil não é fácil, tem residência que arranca o couro, né? Que o nosso objetivo aqui é que todo mundo passe. Eu vou pedir para a Flávia falar um pouquinho da É, experiência dela. Ela estava com a gente agora em março. Eu vou passar a palavra para eu a vou Flávia. ativar o áudio. Eu só não sei como ativar o vídeo, dá para ver? Dá para ver, Flávia, pode falar. Dá. Eu vou destacar aqui. Bom dia. Só Boa vou noite, sair daqui gente. Eu do. vou falar bem rapidinho, porque eu acho que a Daniela já falou bastante, assim, já explicou bastante de como acontece a prova oral. Na verdade, vai depender de quantas matérias você vai fazer. Em teoria, pelo menos agora em março, funcionou por ordem alfabética, então eles separaram em duas salas e, em teoria, chamavam por ordem alfabética. Comigo aconteceu de não ser exatamente por ordem alfabética, então até nesse detalhe você fica um pouco perdido. Você não sabe muito bem quando que vai acontecer a sua prova. Você é chamado e você também não sabe muito bem a ordem das matérias. Eles te chamam de acordo com a disponibilidade do professor. No caso, para 4, 5 matérias, de acordo com o que você vai fazer. Existem professores que te cumprimentam, que perguntam o que você faz, o que você fez, o que você gostaria de fazer, e consideram a sua resposta, e, de acordo com a sua resposta, eles te fazem perguntas direcionadas para o que você fez ou não. Então, às vezes, você dizer, eu já fiz uma especialização, eu já fiz uma residência, ou eu quero fazer uma especialização, eu quero fazer uma residência, ajuda ou não a direcionar as perguntas. E existem professores que ajudam, é verdade, existem professores que, apesar de você ter respondido, não sei, te fez uma pergunta muito específica e você ter ficado em dúvida ou ter respondido pela metade, ou te ajuda, e tem outros que simplesmente não te deixam falar. Então, é muito. Não, é como eu já ouvi uma pessoa aqui no grupo dizer, não existe regra. O importante, eu acho que é a sua preparação, como disse a Daniela, física e mental, você ter essa noção de que você não sabe quando que você vai fazer a prova efetivamente. No meu caso, demorou 2 horas, eu cheguei em ponto, mas até que eu conseguisse realizar a prova, foram 2 horas de espera, então é muito tempo. Depois você não sabe exatamente quanto dura, é muito variável, depende do professor. Você não sabe exatamente que assunto ele vai te perguntar, porque pode ser qualquer coisa. No meu caso, ajudou, assim, quem me perguntou, 2 me perguntaram o que eu fiz, ou o que eu fazia, ou o que eu gostaria de fazer. E isso direcionou um pouco em 2 especialidades, em 2 matérias, direcionou, mas em outras 2 não mudou. Então, assim, do que o professor gostaria de falar, ele falou, e você vai se adequando de acordo com o professor. É, Vai aparecer o cansaço, como a Daniela falou, a gente teve essa espera de 2 dias para o resultado da prova teórica, e vai aparecer também um pouco de ansiedade, se você não está muito preparado. Assim, no meu caso, eu fiz 4 exames, eu tive 3 muito positivos, e no último, infelizmente, não deu. Então, assim, é muito. Tem muito essa participação de preparo psicológico, da resistência, da resiliência, assim. Então, pode acontecer, como foi no meu caso, de ter uma pergunta e, por uma palavra, você não conseguir. Então, apesar de depois você poder justificar, depois que peguei o resultado, eu fui conversar, eu solicitei explicação, ou pelo menos procurei entender onde foi que não deu certo. Eles até te recebem, mas no meu caso, pelo menos, não mudou. Então, ter na cabeça que existe o preparo teórico, mas existe também o preparo físico e mental
que às vezes naquele último minuto prejudica, vamos dizer assim. Então, às vezes, ele quer ouvir, o professor quer ouvir uma palavra, e apesar de você ter dito o livro, faltou aquela palavra, então pode ser considerada muito importante, fundamental, e isso invalidar o que você, assim, naquele momento que você realizou até ali. Então, Duro, o né? grupo foi fundamental, esse grupo de pessoas que vão fazer a prova, ou que já fizeram, que estão dividindo essas experiências, pelo menos para mim, desde que eu conheci, foi fundamental, assim, a experiência das pessoas que foram, que passaram, não passaram, e não só, muitas vezes me ajudaram também sobre como estudar, onde estudar. Então, eu acho que vale muito a pena a gente se unir e a gente dividir essas informações e essas experiências, porque pode ser útil para alguém. Tem a questão da empatia, que nem todo mundo tem, assim, lá no momento da prova, às vezes, não só a gente, mas eles também estão cansados, então é humano, isso acontece. E uma outra coisa que para mim foi diferente, assim, pelo fato da prova ser pública, as pessoas podem permanecer na sala. Apesar de você já ter feito a sua prova, você pode permanecer sentado durante todo o processo. Então, você não necessariamente precisa sair, você pode permanecer ali. Então, isso para mim foi um pouco diferente, assim, do que eu imaginava como, para a gente não ter surpresa do que eu imaginava como prova, do que eu tinha tido como experiência no passado. Isso para mim foi um pouco diferente, assim, não imaginava dessa forma. E a mensagem é essa, assim, preparar sim muito a parte teórica, mas procurar também preparar a parte emocional e psicológica para enfrentar situações que às vezes não são muito fáceis da gente prever ou da gente evitar. Problemas acontecem. Espero que eu possa ter ajudado alguém, que eu possa ser útil para alguém, ou agora ou no futuro. Obrigada, Flávia. Sim, com certeza. Não tenho a menor dúvida disso. Queria ter te ouvido ano passado. Bom, E acho Jéssica, uma, Faltam oi, 5 minutos e só um meio. adendo, só um adendo, só para fechar o que a Flávia falou, e eu acho importante falar, se não passar, não deixe de acreditar em você, porque tem muito componente de sorte na prova. muito, Muito. com certeza. Na oral, tem muito componente de sorte. Porque é só você Gente, pensar que é toda vamos... medicina e, obviamente, é impossível tu, né, no caso, uma prova justificar que você é um bom médico ou não é, né? Isso é uma prova, né?